Boa tarde, você, meu amigo, minha amiga. É um grande prazer poder estar aqui, fazendo a vontade do Senhor através dessa mensagem que vou estar deixando para cada um de vocês. Que entender que o Senhor, Ele nos fortalece a cada momento. Mas existem consequências das escolhas que fazemos que traz grandes malefícios ou benefícios, como queira entender. Mas antes de entrarmos aqui no texto, eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 29, capítulo 14, versículo 29, aonde diz assim a palavra do Senhor: O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela a insensatez. Aí eu te pergunto, você já tomou a decisão mais importante que você terá de enfrentar? A decisão de seguir Jesus como seu Salvador e Salvador? Se não, por que não fazer isso hoje? No capítulo que lemos de Provérbios, ele vai dar continuidade à série de comparações iniciada no capítulo 10. Desta vez a ênfase, ela está nas escolhas que fazemos em nossas vidas. Cada decisão que tomamos define o rumo que vamos seguir. Um ditado bem popular que diz assim: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Deixando claro que somos livres para escolher, mas depois não podemos mudar as consequências. No livro de Gênesis nos mostra a convocação divina que Abraão recebeu acerca das promessas de Deus para a sua vida. Quando saiu de Ur, dos caldeus, e depois de Harã, a Bíblia nos informa que seu sobrinho Ló o acompanhou. Durante muito tempo Ló esteve ao lado de Abraão, e porém chegou o momento em que a separação foi necessária. A partir daí, a história de Ló nos ensina uma lição sobre as consequências das escolhas precipitadas que tomamos. Em Gênesis 13:10, ele vai dizer assim: E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como se entrar em Zoar. Então existem escolhas sábias que evitam a perda de tempo. Olha a situação como um todo e não se coloque na posição de super-homem, até porque é preciso lembrar de algumas coisas que não estão sob o nosso controle. Não podemos controlar tudo, muito menos as pessoas. Visualize a situação atual em que você vive ou que vai viver e faça uma previsão de como a mesma estará daqui 5 anos. E dependendo de como vivemos e vemos, podemos perder 5 anos da nossa vida para fazer escolhas que podem ser feitas no momento presente, proporcionando os melhores resultados. Abraão dá a Ló a oportunidade de escolher o caminho por onde seguir, de forma que ele seguirá o caminho contrário. Ló então olha para a campina do Jordão e se encanta pelas terras, armando as suas tendas até Sodoma. Mesmo sabendo que os homens daquele lugar eram maus e pecadores e contra Deus, Ló opta Sodoma. Então não se iluda com as aparências. Ló, na sua visão, havia feito a melhor escolha. Optou por uma terra que facilmente poderia dar sustento, tanto para ele e para a sua família, e como para os seus pastores e animais. Diferente de alguns espias enviados por Moisés para Canaã, que só analisaram o lado negativo da terra, Ló simplesmente se deteve ao lado positivo de Sodoma. Antes de fazer qualquer escolha, é preciso, de antemão, fazer uma análise de toda uma situação. Afinal de contas, tudo nesta vida tem um lado positivo e um lado negativo. Cabe a nós pensarmos na balança e pesarmos e ver realmente e determinar a escolha se ela vale a pena ou não. Não podemos nos iludir com as aparências, até porque nem tudo que parece é. Nós somos humanos facilmente enganados por caminhos que nos aparentam ser mais curtos e mais fáceis. Atalhos são perigosos, principalmente porque dificilmente aparecem nos mapas em que acreditamos. O clamor contra Sodoma cresceu e Deus resolveu destruir aquele lugar. E Ló e toda a sua família iriam ser destruídos juntos.
mas Abraão intercede por ele e Deus decide livrá-lo. Então as escolhas erradas nos levam a estar em lugares errados, em momentos errados e com as pessoas erradas. Ló fez uma escolha e sua escolha colocou a vida dele e de toda a sua família em risco. Deus iria destruir aquele lugar por um motivo e Ló iria ter destruído junto. Tudo porque simplesmente ele estava no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas. É por isso e é preciso saber bem quem são as pessoas às quais decidimos nos associar, pois talvez as mesmas possam estar sentenciadas ao fracasso. E a mesma sentença pode recair sobre nós. Não por merecimento, é claro, mas simplesmente pela nossa decisão de acompanhá-las. Deus tem lindos projetos para mim e para você. O que devemos fazer é ter bastante cuidado com o que incluímos nesses projetos. Deus pode aprovar o nosso projeto e, no entanto, pode reprovar os nossos sócios, vamos dizer assim. Então precisamos ter o cuidado com as escolhas. Todos nós somos convidados a tomar decisões a cada dia. Algumas são muito significativas, outras não passam simplesmente de rotina e pequenas escolhas em nosso cotidiano diário. Se a Bíblia nos ensina acerca da soberania de Deus sobre tudo, ela também nos ensina acerca da responsabilidade humana. A doutrina bíblica sobre esse assunto nos adverte a respeito da importância das nossas escolhas, mas também demonstra a verdade de que nenhum de nós e nenhuma de nossas decisões está à parte dos decretos soberanos de Deus. Isso significa que, ao mesmo tempo em que estamos sob o controle de Deus, também somos moralmente responsáveis, de modo que nossas escolhas têm efeitos expressivos. Obviamente, entender essa relação é um pouco complicado para a nossa humilde e limitada compreensão humana. O que sabemos é que nada pode frustrar os planos do Senhor. Mas algumas pessoas tentam ignorar completamente a responsabilidade humana, tentando se esconder atrás da soberania de Deus, para justificarem suas próprias decisões erradas. Sim, Deus é soberano, mas não é isso que nega o fato de que precisamos tomar cuidado com o que escolhemos. Haverá um dia em que todas as nossas escolhas virão à tona e teremos que prestar contas de todas as nossas obras. Quando nós falamos sobre isso, vamos lembrar do juízo final. Então Ló é atraído por aquilo que vê. Quando o assunto é o cuidado que devemos ter ao tomar alguma decisão, Ló, o sobrinho de Abraão, certamente serve de exemplo. A Bíblia descreve discretamente e detalhadamente as consequências das escolhas precipitadas de Ló. Ló e Abraão andaram juntos por um bom tempo, mas parece que Ló não aprendeu com o patriarca. Ao lado do tio, Ló também prosperou bastante. Ele tinha rebanhos, servos, servas, de modo que em nenhum determinado momento começou a haver alguns problemas entre os pastores de Ló e de Abraão, por conta da falta de recursos muitas vezes. E para que não houvesse mais contendas, Abraão e Ló se separam. Abraão deu a Ló a oportunidade de escolher a direção a qual desejaria ir e ali ele partir. Como líder da família, Abraão tinha o direito de escolher primeiro, mas ele permitiu que Ló escolhesse. Aqui podemos notar uma grande diferença entre Abraão e Ló. A confiança de Abraão em Deus era tão grande que ele sabia que, independentemente da direção que lhe sobrasse, os propósitos de Deus seriam cumpridos. Abraão, então, tomava suas decisões de acordo com a vontade de Deus, enquanto Ló confiava naquilo que seus olhos podiam ver. Então Ló tem um caso de prosperidade e perdas. Quando teve em suas mãos a oportunidade de escolher, Ló escolheu as campinas.
bem regadas do Jordão. Aos seus olhos, aquele seria o lugar perfeito para os seus rebanhos, e Sodoma parecia a cidade da prosperidade. Todavia, foi ali que Ló sentiu consequências das escolhas que tomou. Ele levou sua família para uma cidade terrivelmente iníqua. E quando Sodoma caiu diante de Quedorlaomer e seus 3 aliados, Ló e sua família foram levados cativos e seus bens foram confiscados. Ao saber do ocorrido, Abraão atacou os aliados vencedores e recuperou os prisioneiros e os bens que foram levados como espólio da guerra, incluindo a família de Ló. Quem sabe ali Ló não teve a oportunidade de partir de Sodoma e procurar outro lugar. Mas não foi isso que aconteceu. Ló voltou para Sodoma e ele e a sua família estavam estabilizados na cidade do pecado. É como diz o apóstolo Pedro, que escreveu dizendo que Ló afligia a sua alma devido à tamanha perversidade que o cercava naquela cidade, que se encontra lá no livro de 2 Pedro 2:8. As consequências das escolhas precipitadas estavam o atormentando, mas mesmo assim ele continuava lá. Quando os anjos do Senhor foram até Sodoma para livrar Ló e sua família da destruição, nós podemos perceber o impacto profundo que os costumes daquela cidade tiveram sobre a vida de Ló. Homens de Sodoma cercaram a sua casa, pois queriam possuir de qualquer forma os 2 mensageiros do Senhor que assim ali estavam. Ló então ofereceu suas próprias filhas virgens àqueles homens. Quanta insensatez, não é mesmo? Mesmo estando diante dos anjos do Senhor, Ló propôs uma solução abominável. Ele estava provando explicitamente a providência divina, mas ainda assim parecia desconhecer a soberania de Deus, que estava lhe dando o livramento. Então, irmãos, para concluir essa mensagem, no livro de Provérbios 12:14, ele vai dizer assim: cada um se farta de bem pelo fruto daquilo que diz, e o que suas mãos fizerem, isso receberá de volta. Então esse capítulo de Provérbios nos ensina sobre as escolhas da vida, em nossas atitudes, se são boas ou más. Nossas palavras, se são verdadeiras ou falsas. E nossos valores, se são justos ou injustos. Nos ensinando a fazer boas escolhas com sabedoria. Então o juiz de Deus veio sobre Sodoma e destruiu toda aquela campina bem regada do Jordão. O Campo Verde era fértil, que tanto chamou a atenção de Ló, agora estava no deserto e estéril. Ali Ló perdeu sua esposa, seus bens, seus amigos, seus genros e todos os seus projetos. A situação de Ló era tão grave que, mesmo tendo sido ordenado a deixar a cidade, ele ainda hesitou em abandoná-la. Ló foi tirado de Sodoma praticamente à força. Talvez ele se tivesse disposto a morrer por sua ambição. Por fim, sua decisão foi a consequência final das escolhas precipitadas que tomou. Ló foi avô de seus filhos e pai de seus netos. Ou seja, suas próprias filhas o obrigaram a engravidar dele. E seus filhos deram origem aos povos de Moabitas e os Amonitas, povos inimigos do povo de Deus. Então, se você já tomou a decisão mais importante que você terá que enfrentar, a decisão de seguir Jesus como seu Salvador, é a hora. Por que não fazer isso hoje? Dentro do seu coração. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para cada um de vocês. E que vocês possam meditar, refletir sobre ela. E que se você está pensando em tomar uma decisão, peça a direção do Senhor, em o nome de Jesus. Aonde você está, curve o seu semblante, coloque a mão no seu coração
Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai, nesse momento eu quero aqui agradecer, nesse momento, essa palavra, e que ela possa fluir na vida de cada um. E que ela possa sustentar a decisão que ela tenha que tomar. Mas dentro de nós sabemos que algumas decisões vão dar erradas, porque o Senhor já nos alerta. Então, Pai, faça com que essas pessoas comecem a buscar, Senhor, aquilo que provém do Teu nome, em o nome do Senhor. Eu agradeço este momento na Tua presença, agradeço essa mensagem, agradeço pela vida de quem vai estar ouvindo, em o nome de Jesus. Um forte abraço a todos e que essa mensagem fique germinando na tua vida como servo do Senhor, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus.